Nova reitoria da UFAM será decidida em segundo turno. Bairro Japim vai completar 43 anos e escolherá a moradora mais bonita de 2013. Nesta edição você vai ver também. Parque de Exposições Marechal Castelo Branco recebe forte esquema de segurança. Fórum Juventude por Capacitação reúne participantes da região norte e sul do Brasil. E ainda, hoje é Sexta-feira Santa, momento em que muitos fiéis realizam uma reflexão sobre a morte de Jesus pela humanidade. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h01. Na Sexta-feira Santa, celebra-se a Paixão e Morte de Jesus Cristo. Na capital amazonense, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima realizou nesta tarde uma cerimônia especial que terminou com o início de uma procissão. Desde quinta-feira, os fiéis se preparam para a Páscoa, momento bíblico da ressurreição de Jesus Cristo. Em Manaus, cerca de 12 mil católicos participaram da celebração da Paixão do Senhor e da procissão do Senhor morto. 15 horas, porque segundo o Evangelho, segundo aquilo que as Escrituras nos dizem, foi neste momento que Jesus morreu. Às 9 horas começa a Via Sacra, ao meio-dia a agonia e às 3 horas o momento da morte, meio da tarde. É lido o Evangelho da Paixão, segundo São João, a veneração da cruz, a oração universal e a distribuição da comunhão. Pouco depois das 15 horas, o Santuário Nossa Senhora de Fátima ficou lotado. Vários fiéis acompanhavam a liturgia na igreja ou na parte externa. Eu não entendo, mas eu vou acompanhar. É importante ouvir também. Eu ouvi. O importante é isso. O importante é você, a fé de você é seguir a profissão. É uma data que não pode passar em branco. Desde quando eu me entendo de criança, meus pais nos traziam para a igreja, para esta celebração da Sexta-feira Santa. A Via Sacra não perco, vem para dela todos os anos. Maravilhosa, linda, chega de chora. Após a celebração, a procissão saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em direção à Catedral Metropolitana de Manaus, momento em que muitos fiéis buscam refletir sobre a morte de Jesus Cristo por amor à humanidade. E na noite de ontem, a Catedral Metropolitana de Manaus realizou a tradicional Missa do Lava-Pés. Fé, palavra que define o sentimento dos católicos diante do momento em que vivemos a Páscoa. Em Manaus, muitos fiéis mostram a sua fé através das atividades que envolvem este evento. Um deles é o Tríduo Pascal, que começou nesta quinta-feira. Começa com a celebração da instituição da Ceia do Senhor e o lava-pés, né? Jesus, que na véspera da sua paixão se reúne com seus discípulos para celebrar a Páscoa e realiza esses dois gestos tão importantes. O primeiro, lavando os pés dos discípulos, e o segundo, tomando o pão e o vinho, dizendo: "Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, fazei isso em memória de mim." Nós participamos da Sexta-feira Santa, de toda a liturgia da Paixão. No sábado é um dia de silêncio, um dia de reflexão, um dia de preparação para a Vigília Pascal, que é a missa mais bonita e mais importante de todo o ano litúrgico. Ela acontece em todas as igrejas católicas, sempre no anoitecer. Antigamente se celebrava durante toda a madrugada, isso porque o dia mais especial de todos é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, que nos relembra e recorda que Jesus não está morto, está vivo e ressuscitado, presente no meio de nós. Nessa quinta-feira santa, aconteceu na Catedral Metropolitana de Manaus a tradicional Missa Lava-Pés. O arcebispo de Manaus lavou os pés de 12 jovens, simbolizando a passagem bíblica e a campanha da fraternidade deste ano. Cada ano o tema da campanha da fraternidade tem um tema, né? Esse tema foi Fraternidade e Juventude. Então os jovens aqui se foram, eu lavei os pés deles, representando o compromisso da igreja com a juventude, com jovens concretos. Para os jovens, esse gesto representa muito mais do que as mensagens passadas pela campanha da fraternidade. Representa um ato de humildade, porque Jesus ensinou isso pra gente, então eu acho que nós devemos sempre lavar os pés das outras pessoas com os atos de humildade.
Eu me senti renovada pelo fato de Jesus ter feito isso com os apóstolos e o arcebispo fez isso comigo. Ele lavou os meus pés e no final beijou. Isso é uma sensação muito forte que eu sinto, uma questão de renovação. É a primeira vez que acontece isso comigo e assim foi uma coisa que eu me senti muito especial. A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Cristo, que ocorre no Domingo de Páscoa. Para cada religião, ela tem um significado, mas a concepção é a mesma. Acompanhe os detalhes agora na reportagem especial sobre esta data. Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo seguinte ao dia 14 de Nissan, no calendário hebraico. A mesma tradição refere ser esse o terceiro dia desde a morte. Assim, chega-se à sexta-feira, como o dia da morte de Cristo. A Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é a data em que os cristãos lembram o julgamento, a paixão, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus Cristo através de diversos ritos religiosos. Mas, independente dos dogmas das religiões, a simbologia é a mesma. É o momento em que aquele que crê se coloca em estado de reflexão sobre sua própria vida em comunhão com Cristo. Para a Igreja Católica, o significado da Semana Santa exprime o próprio centro da fé cristã. São manifestações emocionantes, demonstrando a servidão de Jesus Cristo, que se entregou à morte por todos. O padre Castrese diz que a noite da vigília pascal, no sábado de Aleluia, tem uma importância secular na vida religiosa, pois é considerada a noite central da vida cristã. Ela nos convida a todos, mais uma vez, a acolher o dom de Deus em Cristo Jesus. Os evangélicos, seguidores de Martim Lutero, não divergem muito da representatividade que a Semana Santa tem para os católicos. Há um significado muito importante, porque é um significado em que nós vamos reviver, a gente revive aqueles momentos cruciantes que nosso Senhor Jesus Cristo passou para nos redimir de nossos pecados. Já a Umbanda é uma religião heterodoxa brasileira, cuja evolução do polissincretismo religioso existente no Brasil foi resultado de motivações diversas, inclusive de ordem social. A Umbanda também celebra a Semana Santa de uma forma especial. Rezamos, fazemos nossas orações em louvor a nosso Senhor Jesus Cristo. Já para os espíritas, que têm sua doutrina baseada na observação de fenômenos que são atribuídos a manifestações de inteligências incorpóreas ou materiais, denominadas espíritos, a doutrina não especificou uma data em especial. E o espiritismo, como trabalha com a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito, essa data tem uma significância, mas tem outra significância também psicológica e espiritual, que é o ressurgimento, para nós, de uma nova vida. Você é chocolatra? Uma pesquisa revela o comportamento de quem tem compulsão pelo doce. Mas gostar muito não significa ser um viciado em chocolate. De qualquer forma, é preciso ter cuidado para o prazer não virar problema de saúde. A Páscoa chegou e tem ovo de chocolate para todo lado. Ao leite, meio amargo, crocante. Até quem não é fã do doce acaba se rendendo. Mais pelo momento, o glamour, tudo mais, acaba comprando na empolgação mesmo. Os ovos de Páscoa são mesmo uma tentação. E para quem tem compulsão por chocolate, resistir é ainda mais difícil. Uma pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo revelou o comportamento dos viciados em chocolate. Comer uma grande quantidade em um curto espaço de tempo, comer escondido por se sentir constrangido ou para não ter que dividir, e ainda sentir arrependimento depois de comer o doce, podem ser alguns sinais da compulsão por chocolate. Transtornos compulsivos, de ansiedade, de irritação maior do que o normal, o afeto fica hipomodulado, ou sentir que não consegue ter prazer nas outras situações se não fizer uso do alimento, é necessário procurar a ajuda de um profissional. Suzane adora chocolate, mas não chega a ser um vício. Ficar sem o doce não causa sofrimento. Um chocolate sempre, o ano inteiro.
Inteiro. Amo chocolate e sempre estou comprando. Esta nutricionista, que atende pacientes com compulsão por doces, orienta sobre como evitar problemas de saúde sem tirar o chocolate da dieta. E o que a gente recomenda? Em média, depende de caso a caso, mas em média 25 gramas de chocolate meio amargo, sendo 50% cacau, para melhorar a ansiedade, estresse, compulsão, pelo triptofano presente no cacau, que ele ajuda na ansiedade, e também pela presença de flavonoides, que são antioxidantes que previnem doenças cardíacas. Veja a seguir, segundo o Fórum da Juventude reúne jovens do Norte e Sul do Brasil. Nós voltamos já já.